Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos te explicar hoje sobre a questão do Fordar em Freud, né? Fordar não é um conceito e Fordar não é um caso clínico, mas nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que seria esse Fordar. E aí você vai entender melhor como é um assunto bem interessante, inclusive porque dá início à questão ali, por exemplo, de um certo material, né, para a clínica da psicanálise infantil e tal. Eu vou explicar tudo direitinho para você. Se você se interessa por esse conteúdo, se você se interessa pelo funcionamento da mente humana, psique humana, se você é estudante de psicologia ou psicólogo, estudante de psicanálise ou psicanalista, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações, porque nós temos vídeos relevantes para você, tá? Então vamos explicar sobre essa questão do Fordar. O Freud, na verdade, ele traz num livro chamado Além do Princípio do Prazer, que foi lançado em 1920. Você pode encontrar esse livro também com o nome de Mais Além do Princípio do Prazer, né? E aí, em 1920, lembre-se que a gente está ali logo depois da Primeira Guerra Mundial e Freud está no momento de reestruturar algumas de suas teorias. Ele sente a necessidade, por exemplo, de mexer ali no que a gente chama da primeira tópica do funcionamento do aparelho psíquico, né? A primeira tópica freudiana, onde ele vai trabalhar a questão do pré-consciente, o inconsciente, o consciente, e a gente segue desse modelo, que seria o modelo topográfico, para o modelo estrutural, porque Freud faz essa reestruturação, né? Então a gente está aí justamente no início da segunda tópica do funcionamento do aparelho psíquico, que seria o modelo estrutural. Aí ele vem com ego, id e superego. E é interessante você saber disso para você entender qual é o momento, né, em que Freud está escrevendo sobre essa questão do Fordar, tá? Então, a que consiste isso, né? O Freud ele vai observar, por exemplo, ele vai trazer nesse livro, Além do Princípio do Prazer, ou Mais Além do Princípio do Prazer, ele vai trazer uma observação interessante, que seria a questão do seu neto, o Ernest, né? Ernest é filho da Sophie, e a Sophie é filha do Freud, e ele observou um comportamento bem interessante, porque o Ernest ele era muito pequeno, um bebê ainda, não sabia nem falar direito. E o Freud vai observar algo muito interessante e ele vai teorizar um pouco sobre isso, justamente também porque ele está, neste momento, começando a observar a questão da compulsão à repetição e como a repetição, por exemplo, deveria ser observado na clínica, porque a repetição também a compulsão à repetição também é uma manifestação do inconsciente, ou seja, você poderia chegar a determinadas conclusões acerca do conteúdo recalcado inconsciente do analisando, justamente observando essa determinada compulsão à repetição que ele tem. E este caso, que não é um caso clínico, mas é uma observação de Freud, esse caso do Fordar, ele é bem interessante neste sentido, né? Então vamos lá, conversar um pouco sobre o Fordar. O Freud observou que o Ernest, que era o seu neto, muito, muito pequeno, ainda um bebê, quando a mãe dele, no caso a Sophie, se ausentava, quando ela saía do campo de visão dele, o que acontecia é que ele começava a atirar objetos, né? Atirava objetos para longe. E o Freud começou a observar isso, e toda vez que ele atirava esse objeto, ou seja, um bebê ainda, tá? Então ele atirava objetos, sempre que a mãe estava fora do campo de visão dele, né? A mãe se afastava e ele atirava os objetos. No caso, os brinquedos, né, que estava próximo dele, também objetos normais, assim, que ele, enfim, uma criança, né, acaba utilizando objetos comuns, né, com outras funções, com a função de brincar também. Então, o Freud vai observar que essa criança joga este objeto para longe e toda vez que ele joga, ele fala tipo assim, ó, né? Ele fala só ó. Então, o Freud vai entender que isso seria, quer dizer, fazendo uma análise do contexto, o Freud vai entender que ele estava querendo falar a palavra forte, né? E eu vou deixar escrito aqui embaixo, porque esta questão do forte significaria algo como se fosse assim, fora, né? Ou, tipo assim, é como se a criança tivesse querendo dizer, saiu, foi embora, né? Tá fora daqui. Então, ele jogava os objetos e falava, ó. E aí Freud entendeu que seria uma tentativa de falar a palavra forte, né? Que significaria, tipo, foi embora. Algo nesse sentido, tá longe, né? Fora e tal.
E depois Freud começa a observar um movimento, né, que ele faz com um carretel. Então ele tinha um carretel e tinha uma cordinha, né, segurando esse carretel. E este bebê também, toda vez que a mãe se ausentava, pegava, por exemplo, o carretel e jogava para longe, fora do campo de visão dele, né, ou pelo menos distante, e ele falava, ó, que seria justamente o forte. E depois ele puxava este carretel e falava a palavra dá, né, que seria o equivalente a tipo assim, aqui, ou seria o equivalente a achou, né, chegou, né, e ele falava realmente esse dá com alegria, né, com muita alegria. Então ele falava, tipo, o for, né, ao que se entende, né, ele falava mais ou menos o ó, como se fosse tipo assim, foi embora. E ele puxava e ele falava com felicidade, né? Ele falava com muita alegria, dá, tipo assim, chegou, apareceu de novo e tal. Então Freud observou que o menino, de certa forma, estava repetindo com o carretel a angústia, né, que ele sentia a partir da ausência da mãe. Então a mãe se ausentava, o menino se sentia angustiado e não tendo como nomear isso, inclusive não tendo como elaborar essa questão, o menino fazia essa repetição, né, através de uma brincadeira, de uma forma lúdica. O menino vivenciava essa repetição da angústia da partida da mãe, da ausência da mãe, justamente jogando no primeiro momento os brinquedos fora, né, com esse movimento do ó, que seria o for. E ele, depois que ele pegou o carretel, que existia essa possibilidade dele puxar de novo, porque o carretel estava preso num fio, né? Então, quando ele puxava de novo, ele fazia o dá, tipo assim, apareceu de novo, chegou, né? Achou, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Freud percebeu que o menino estava manifestando, através do brincar, uma certa angústia que ele estava vivenciando a partir das ausências da mãe. Isso vai ser interessante, por exemplo, para Freud teorizar em cima desse conceito de repetição, né? O que isso está manifestando? Porque aí você pode entender, por exemplo, que nós temos determinadas compulsões a repetições específicas que fogem do nosso campo consciente, né? Não sei se você já parou para pensar, mas tipo assim, por que eu sempre faço isso, né? Isso fala sobre algo que você precisa entender do seu inconsciente. E a repetição não é só uma questão que diz respeito à ação. Então não é só por que eu faço isso, mas também por que eu me sinto sempre assim. Vou te dar um exemplo. Por que em fins de relacionamento eu sempre sinto que a outra pessoa se livrou de um problema? Um exemplo que veio na minha cabeça agora. Então, mesmo que eu termine o relacionamento, eu sempre me coloco numa situação de que, quando tem esse término da relação, a pessoa se livrou de um problema porque o problema era eu. Então, esse sentir, essa compulsão à repetição no sentir também falaria sobre um conteúdo recalcado inconsciente. Tipo assim, por que eu sempre, quando vejo determinado perfil, né, de pretendente a um relacionamento amoroso, eu sempre me sinto superior a essa pessoa, ou sempre me sinto inferior a essa pessoa, né? Por que sempre que eu falo com os meus professores da faculdade, eu sempre me sinto inseguro? Eu me sinto inseguro em apresentar um trabalho da faculdade porque os meus professores estão me olhando, né? Então, o que essa figura de autoridade fala para você? Será que isso não seria uma representação, uma repetição, na verdade, de um medo que você sente, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe, que foram as primeiras figuras de autoridade? Então, é importante investigar essa questão, e esse caso Fordar, ele foi um caso que foi relevante para essa observação, né, no sentido de compulsão à repetição. Uma outra questão que a gente pode observar é o seguinte, a questão do Fordar é interessante para posteriormente se entender melhor como se daria a importância do lúdico, do brincar, na psicanálise, né? Inclusive o brincar sendo entendido como equivalente à associação livre. A associação livre está para o adulto, assim como o brincar está para a criança, porque através da brincadeira a criança também acaba manifestando conteúdos e angústias e desejos e por aí vai. Por isso que, inclusive, muita gente não entende, né? Se você for colocar uma criança na clínica, ou na psicologia, ou na psicanálise, muita gente não entende por que o psicólogo ou psicanalista só fica brincando com a criança, porque não trata-se só de brincar, não é só sobre brincar, é sobre brincar e a partir desta brincadeira você enxergar os conteúdos da criança, né? Você enxergar, por exemplo, se já existe algum trauma, você enxergar como a criança está vivenciando
a angústia de castração, o complexo de Édipo, você observar se a criança não estaria ali reproduzindo algo que ela está vendo muito frequente dentro de casa. Então existe sim esse acompanhamento. Eu lembro inclusive até de um caso que eu vi um professor falar uma vez, de uma criança que estava na clínica e foi brincar, por exemplo, com eu não lembro se era psicóloga ou psicanalista, mas essa criança foi brincar e aí essa criança quis burlar as regras e a psicóloga ou psicanalista não permitiu. Falou o seguinte: olha, a gente não combinou isso, tá? A gente tinha combinado da outra forma, então vamos respeitar aquilo que a gente combinou e tal. E aí a criança nesse momento falou: você é uma ingrata, você não me ama e tal, e começou a fazer uma certa chantagem emocional. Isso dizia respeito ao que a criança vivenciava em casa, porque parece que a mãe dessa criança, né, que ficava muito com essa criança durante o dia, tinha uma certa instabilidade de humor, né, e fazia meio que uma chantagem emocional ali frequentemente com a criança quando estava num momento ruim. Então, a mãe, por exemplo, estava num momento muito triste, né, um momento de depressão ali, e ela, quando a criança não fazia o que ela queria, ela falava para a criança: você é uma criança ingrata, você não me ama e tal. E a criança começou a perceber aquele movimento, mas de uma forma inconsciente reproduziu isso na clínica, né? Então, a gente pode considerar que o caso Fordar, não sendo um caso clínico, mas essa observação de Freud foi extremamente relevante para que Ana Freud, no futuro, começasse a trabalhar, observar essa questão da psicanálise infantil, né, na clínica psicanalítica de crianças, e também, por exemplo, a Melanie Klein, né? Até porque a Melanie Klein vai trabalhar com essa questão do seio bom, seio mal, e o Freud vai perceber que essa repetição, né, do Ernest lá na questão do Fordar era também, ou poderia ser também compreendida como uma certa hostilidade que ele sentia com relação à mãe, mas que não podia ser colocado em questão, né, na presença da mãe. Então, eu sou hostil com você porque você me abandona, sabe? Você sai do meu campo de visão, você me desampara em certa medida. A criança não tem condições, por exemplo, de perceber que a mãe, numa situação de ir embora, foi resolver uma outra questão. A criança nem se importa com isso, ela só quer que as necessidades afetivas dela e psíquicas, né, sejam correspondidas. Então, neste caso, você tem uma certa hostilidade. E aí a Melanie Klein vai trabalhar também essa questão do seio bom, do seio mal. Melanie Klein vai trabalhar sobre essa questão da culpa e da reparação. E aí a gente pode entender, por exemplo, como a gente tem a capacidade de odiar as pessoas que a gente ama, né? A partir dessa e de outras percepções e outras considerações e outros casos clínicos da psicanálise. Então, espero que você tenha entendido a questão do Fordar. É bem interessante você ler o livro, né, Além do Princípio do Prazer, ou Mais Além do Princípio do Prazer, porque você vai se deparar justamente com essa questão do Fordar e você vai entender o momento que Freud está tratando aquilo pós Primeira Guerra Mundial e a reestruturação das tópicas do funcionamento do aparelho psíquico, no caso da primeira tópica, né, do modelo topográfico, como isso é interessante observar essas questões e como isso também vai fazer parte dos escritos de Freud pós Primeira Guerra Mundial, né, a partir da reestruturação da tópica que seria o modelo estrutural, tá? Espero que você tenha entendido, um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.